Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Eu tenho aqui foi o Chapadão do Bugre. O Chapadão do Bugre. Não, foi depois. Antes teve o Cometa. Tá, peraí. Eu não entendi uma coisa. O Pai Herói foi uma novela. O Pai Herói foi uma novela da TV Globo. Sim. Eu não entendi a ligação do Pai Herói com a tua ida para a Band. O Roberto Vignati, esse que me chamou para fazer esse personagem no núcleo de dramaturgia da Band, no momento, ele era da Globo, e ele foi o diretor de Pai Herói e o diretor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, era um diretor altamente famoso, considerado, blá, 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 blá. E eu conheci ele através de um amigo, e ele foi com a minha cara e me chamou. Né? E aí a gente foi fazer... Eu fui para o núcleo de dramaturgia da Band e fui fazer. Foi a primeira coisa que eu fiz em televisão. Inclusive, quem me ajudou muito, porque era um pânico, mas um pânico, uma coisa assim. Eu não sabia nada, não sabia. Por causa da linguagem, a linguagem te causou pânico? Que você não, era medo de não saber fazer, medo de como é que fazia com a câmera. Era medo de principiante mesmo. E o Luiz Augusto Strasser é que foi meu padrinho, né? Porque eu estava uma hora que eu ia entrar em cena, porque imagina... Carlos Augusto Strasser, o ator? Carlos Augusto Strasser, baita ator, que infelizmente faleceu novo. Aliás, ele adoeceu nessa minissérie. O Luiz Carlos Tourinho também, eles eram os dois protagonistas, que também faleceu. E a gente gravava em Araxá. Então, eu lembro que eu estava no meio do mar, a minha primeira cena era de um estupro. Eu era estuprada por 2 homens. Então, como é que eu ia fazer aquilo? Era um pânico, um desespero. E aí o Strasser foi realmente meu padrinho, sabe? Foi o cara que sacou que eu estava assim, muito nervosa, muito. Eu achava que o barulho do meu coração ia sair pelo microfone, de tanto que eu estava nervosa. E aí foi assim... Faça, Cris, não tem o que fazer, eu estou aqui, eu vou ter que fazer. E foi maravilhoso. Eu falei, putz, eu gostei desse negócio, que não é tão difícil de fazer, é só sentir. Você lembra o nome da personagem? Hã? A personagem chamava? Não lembro. Eu não tenho tudo. A minha memória para essas coisas... Bom, e aí? E aí você gostou? Amei, falei, nossa, esse negócio é muito bom, eu quero mais. E eu queria falar que não podemos mais viver de questa maneira. Da quando nós chegamos aqui, que só trabalhamos e não conseguimos nemmeno comer direito. É isso mesmo. Nós queremos dividir com esta terra. Se vocês quiserem, podem ficar com o núcleo central, mas a plantação não fica com a gente. Toda essa minissérie, depois, ainda no núcleo da Band, o Hugo Barreto me chamou para fazer Colônia Cecília, que foi a minissérie dos anarquistas, que foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz na vida, lindíssima, e assim, era muita produção, né? Muita produção, muito. Não é como que nem hoje, que é tudo corrido, né? Tinha um trabalho. Aí o Hugo Barreto, na verdade, me chamou para fazer a prosódia, que era ensinar fazer
todos os personagens um sotaque italiano, porque os anarquistas, obviamente, eram italianos. Então, eu fiz isso. Aí ele falou assim, olha, eu estou gostando do teu trabalho, você não quer ser minha assistente de direção? Eu falei, claro, né? Você está no começo, você faz o que vier, você faz. Aí ele falou assim, olha, eu gostei, mas você não quer um personagem? Tem um personagem que é amada, a história não é muito grande, mas eu acho que é, bom, louca, né? Completamente louca. Fiz as 3 funções e foi o máximo, foi muito legal, muito legal. Sabe o que eu queria saber? Eu queria saber o seguinte, toda a formação em teatro, toda aquela coisa de aprender fazendo teatro, quer falar com o público, quer... A câmera, a linguagem da televisão não te causou nenhuma estranheza no começo? Esquece o medo. O medo não era... Total. Como é que você... Esse estranhamento também era responsável pelo medo? Ou eram coisas diferentes? Olha, o palco, depois que... Agora, né, depois de tantos anos de televisão, eu te digo, essa história de que quem faz teatro faz televisão, na minha opinião, é uma balela. Porque são 2 linguagens completamente diferentes, e não é só porque você, vamos supor, você arrasa no teatro, você é um baita ator que se joga no teatro, você chega na televisão, você tem que saber fazer. E não é fácil fazer televisão. É um negócio muito complicado, você tem que entender aquele tal daquele eixo de câmera, a hora que está em você, a hora que está no outro. Se você, sabe, faz 1 milímetro assim, pronto, você já fez você já borrou a cena toda, você leva um puta de um esporro. Então, tem que saber fazer. E tem atrizes que... Quer ver? Uma atriz que sabe, que come o estúdio todo, as 4, 5 câmeras que estiverem lá. Por exemplo, Glória Pires é uma mulher que sabe fazer televisão. Adriana Esteves, para mim, é o the best. É o the best. Então, não é porque você faz teatro que você sabe fazer televisão, não. Eu, quando entrei na Globo... para fazer novela mesmo, personagem fixo, olha, eu vou te falar, até hoje, eu tenho dúvidas. Eu sentaria na frente de um diretor e falar, cara, me explica como é que é isso, que ainda não entendi. É que eu sou muito atirada, eu vou fazendo, entendeu? Eu vou... Você passa uma coisa de desinibição. Você é uma pessoa desinibida na vida ou essa desinibição é uma vamos dizer assim, máscara que as pessoas te enxergam? Máscara é mal usado, mas é uma forma de as pessoas te enxergarem. Você é desinibida? Olha, eu tenho coisas que eu sou tão tímida, mas tão tímida de ficar vermelha. Em algumas relações, tanto quanto sou desinibida, sento na frente do presidente de uma empresa e falo, cara, café. Vamos lá, sabe? E dobro o cara no improviso. E em outras coisas bobas, eu tenho medo. Eu acho que é um fator totalmente humano, né? No palco eu não tenho problema. Mas você concorda que você passa uma imagem de uma pessoa, de uma mulher desinibida, né? Sim, eu sou. Por exemplo, se você me botar 5.000 pessoas na frente, eu não tenho o menor problema. Eu vou sair falando. Tá. Mesmo que eu não saiba o quê, entendeu? Mas eu crio um contexto, uma coisa ali, eu invento e eu faço. E eu seguro essas 5.000 pessoas. Pode ser que perante uma única pessoa, eu fico assim, tipo, quero morrer, quero me esconder, entendeu? Tá. Então, eu não sei exatamente aonde está, mas eu sou tão extrovertida, até muito cara de pau, quanto muito, muito tímida. Bom, aí que você falou que você, da época do Vignati, né? Você fez atriz, você foi assistente de direção e você fazia coach também, o que a gente chama de coach hoje, né? Prosódia, na verdade, não é. A prosódia, assim, eu tinha que pegar cada cena de cada ator e ensinar para ele, decupar cada palavra e ensinar para ele como ele tinha que falar aquela palavra. Tá. E aí, uma coisa, você gostou das atividades? Você sentiu a vontade sendo atriz, sendo assistente de direção, fazendo a prosódia? Você gostou disso? Você pensou em algum momento em
eu vou ter que decidir por um caminho, ou é isso tudo que eu quero mesmo? Alguma coisa assim? Não, sempre ficou na minha cabeça atriz, entendeu? Tá. Sempre. Porém, tudo que eu fiz, e eu fazia tudo mesmo, qualquer coisa, era um aprendizado para mim. Então, eu falava, bom, se eu fizer isso, eu vou aprender mais. Se eu fizer aquilo, eu vou aprender mais. Então, por exemplo, na prosódia, eu tinha grandes, por exemplo, eu tinha Paulo Betti na mão, eu tinha a Denise Del Vecchio, a Selma Grey, bom, nem sei, o elenco inteiro, né? Então, assim, eram grandes atores já com bagagem, e eu estava chegando assim, tipo, sabe, meu Deus, eu preciso aprender, porque eu tinha o trauma de não ter feito EAD, a Escola de Arte Dramática. Eu sempre achava que isso me diminuía, entendeu? Perante todos, que todos eram de uma turma, né? Que era a turma da Lília Cabral, que é o pessoal da minha idade. Então, eu tinha eu falava, eu preciso aprender. E eu fiz com prazer tudo. Aliás, essa é uma coisa minha. E o acolhimento? Você se sentiu acolhida? Sim, eu sempre fui acolhida, graças a Deus, em todas as... Não, todas não, tem. Claro, né? Sempre tem. Mas, tem. no geral, sim. No geral, eu não tenho nenhuma reclamação da minha carreira, não. Aí veio as novelas da Band, que você falou, né? O Cometa, Colônia Santa Cecília, que é uma minissérie, como é o Cometa, Chapadão do Bugre. Depois, nesse confere, veio SBT, Brasileiros e Brasileiras. Isso. Aí eu fiz um outro trabalho ainda na Band com o Walter Avancini, que eu não me lembro qual é. Tá. Juro. Não me lembro. Eu sei que aí acabou o núcleo de dramaturgia da Band. Acabou. A Band encerrou. E o Avancini foi para o SBT fazer uma novela e me levou com ele. Aí, que foi a pior novela que eu tenho conhecimento na história da TV brasileira, que foi Brasileiros e Brasileiras. Lauro César Muniz? Isso. Uma droga, mas era muito ruim aquilo, muito ruim. Eram só mendigos. Você lembra dessa novela? Edson Celulari. O protagonista era o Edson. Eu lembro vagamente porque eu não acompanhei essa novela. Mas era ruim. O texto era ruim, a produção era ruim, o ambiente era ruim. O que era ruim? O ambiente com o Avancini era difícil de ser bom, né? Porque o Avancini era um gênio. Mas era uma pessoa, tinha um temperamento horrível, gritava o tempo todo, ofendia. O Avancini, quem trabalhou com ele entende o que eu estou falando. Ele era um cara muito difícil. Posso levar isso para o ar? Pode, claro. Tá. E não, todo mundo que trabalhou, raras pessoas assim. Ele foi um gênio da televisão, mas trabalhar com ele era assim, para mim foi uma experiência muito difícil, tá? Aí eu ganhava muito pouco no SBT, mas era muito pouco, era uma coisa, nem sei, né? Porque eu não sei nem que moeda era, mas era muito pouco. E aquilo enchia o saco, porque era uma puta trabalheira, gravava na Alameda Norte, mano, sabe? Naqueles casarões abandonados. Sabe quando não flui? Aquilo não fluía, era um processo, elenco empacado. Não era o que eu queria. Aí, olha que louco isso. Estou falando, eu preciso ligar para o Milton Levi, porque ele faz parte da minha vida. Eu talvez nunca tenha me dado conta realmente do quanto. Ele me ligou um dia e falou assim: olha, tem um teste para um programa aí. Eu falei, porque antigamente teste pagava, né? Uhum. Agora, alguns pagam. Mas naquela época a gente era Durango, andava de ônibus. Então, quanto mais teste você fazia, nem importava para quê. Você pegava o cachezinho do teste, pagava o ônibus e ainda sobrava um troquinho. Então, teste todo mundo fazia. E vamos nós fazer teste. Eu falei, mas do que é? Ele falou, é um programa de venda. Eu falei, venda. Eu falei, Levi, eu não sei vender nem agulha para mim. Eu falei, eu vou, eu pego o cachê. Isso na época da novela, Brasileiros e Brasileiras, isso. Isso, no meio da novela.
Aí eu fui lá para o teste um dia. E eu cheguei lá num estúdiozinho no Morumbi, tinha um balcão e uma pessoa gritando e jogando um monte de roupa no chão. Eu falei, gente, o que é isso? Nunca tinha, né? Não sabia nem que existia aquilo. Aí perguntei para alguém, falei, mas o que é isso, gente? Não, isso aqui é um... Vou prender o cabelo para parar de passar a mão, porque está muito quente. E era um programa de venda que se chamava Shop Tour. Aí eu falei, gente, eu não sei o que é, eu nunca ouvi falar, nunca assisti. Naquela época a gente não assistia televisão. Ou a gente estava estudando ou a gente estava trabalhando, né? Não era como hoje em dia. Aí eu entrei e a mulher falou assim, olha, agora fulana, é você. Eu falei, mas o que eu preciso fazer? Ah, não, você tem que vender. Tinha assim, eu lembro, tinha assim uma roda de bicicleta, um pé de tênis, umas absurdas, e eu tinha que mostrar o meu potencial de venda. Se tinha uma coisa que eu não era vendedora, eu era atriz. Então, para mim, imagina, vender jamais. Aí eu falei assim, bom, se eu sou uma boa atriz, eu vou interpretar uma vendedora, e que se dane, né? É isso que eu ia te perguntar. A apresentação do programa era a Cris Nicolotti ou era a Cris Nicolotti fazendo um personagem? A atriz Cris Nicolotti fazendo um personagem? Era atriz, você criou um personagem para vender? No começo, sim. Tá. No começo. Fala sobre isso. E eu interpretei uma vendedora. Eu fingi, né, como atriz, que eu estava vendendo. Bom, esqueci, peguei meu cachê, fui embora, pedi demissão do SBT, porque realmente estava me fazendo mal. Falei, vou sair, não faço a menor falta. Eu não fazia mesmo porque ninguém faz, né? Hoje em dia, então. Então, fiquei em casa, naquelas, o que eu vou fazer? Socorro, o que eu vou fazer? Aí me ligam da empresa, falam, olha, aqui é do Shop Tour, a gente queria falar com você. Eu falei, tô parada, tá bom. Cheguei lá e falei, olha, tiveram 35 mulheres ou 45, era um número grande. E você foi escolhida. Se ligou, se não se ligou, se liga agora, porque a Som Maior tá com promoções de arrebentar a boca do balão mesmo. Você que curte som, dá uma olhada. 680 cada LP, olha, Marisa Monte, Roupa Nova, Carly Simon, Joana, Loura dell'Amore pra você, Namorar em Italiano, 100 anos de Vinícius, Benito de Paula, Roberto Carlos, Simone, um monte, 680 cada LP. Eu falei, como assim fui escolhida? Vou fazer o quê? Aí, não falando assim como eu estou falando, lógico, né? Com um pouco mais de elegância e delicadeza. E assim, o que eu ia ganhar no Shop Tour era praticamente 20 vezes mais do que eu ganhava no SBT. Eu falei, vou ter grana. Aí eu falei, mas, vou vender? Não é isso. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu pé de meia. E entrei e fui aprendendo a vender, porque era uma coisa que, né? Mas eu fiquei 10 anos, eu fui a primeira mulher, então eu fui muito humilhada, eu sofri preconceito de uma forma que você não acredita, porque antes eram só os homens que vendiam, né? Uhum. Então eu fui a primeira mulher a entrar nesse... Você que quebrou essa barreira, então? Não entendi, Américo. Você que quebrou essa barreira Fui eu.